Muito boa noite, prazer estar contigo nesta sessão com o Ricardo, que acontece com o objetivo de destrinchar alguns conteúdos, né, de abrir alguns conteúdos para te ajudar no seu caminho, buscando esse nível de resultado um pouco maior. Né? Nesta sessão de hoje, para a gente falar sobre o que um profissional liberal ou um empreendedor precisa saber para conquistar mais clientes, né? O que você precisa saber, assuntos que você precisa ter em consideração para poder conquistar mais clientes. Importante te falar, meu nome é Ricardo Massot, eu sou empreendedor obcecado com geração de resultados, não é pouco, não é obcecado totalmente. E até hoje eu tenho estruturado produtos de alto valor, sistema de vendas de alto impacto, com processo comercial, ajudando centenas de times, muitos times no Brasil nos últimos mais que 17 anos, e já acumulando algumas centenas de milhões e milhões em vendas em produtos e serviços. E aqui neste meu canal, humildemente, eu te ensino a superar, a atingir mais que 100 mil reais em 30 dias, mesmo que você tenha que ir desde estou sem cliente até dinheiro na conta e cliente feliz. Te ajuda a fazer todo esse percurso. E com este conteúdo de hoje, você vai ter uma visão. Você vai perceber, você vai conhecer uma visão que pode ser que tenha estado oculta para você e que segue a lógica de grandes procedimentos de conquista de clientes em escala mundial, né? Isso é o que eu mostro para você, é o que tem sido feito como grande procedimento de conquista de clientes em alta escala, muito volume de clientes, né? E isso, aplicado a teu negócio, aplicado a você, pode te ajudar a sair de onde você está e multiplicar seu faturamento, quem sabe ultrapassando 100 mil reais em 30 dias, seguindo essa lógica, seguindo essa sequência, né? E, bom, só para alinhar isso, eu costumo, antes do meu conteúdo, fazer um pequeno passo a passo de premissas e avisos do dia, para não ser mal entendido, tá bom? Então, meu parceiro está aqui, essas premissas e esses avisos iniciais que eu quero que você tenha em consideração. Premissa de número 1 desta semana. Tem coisas que você não sabe que podem te ajudar a conquistar clientes. Isso é um problema oculto. Há coisas que você não sabe porque estão ocultas ao seu conhecimento, que você nunca ouviu falar, que você não conhece a existência, e isso pode te ajudar a conquistar mais clientes. Há algo aí, há formas de fazer isso, há formas de gerar clientes, há formas de conquistar mais clientes que talvez, por você não saber, você não pode aproveitar. Então, tem coisas que você não sabe que podem te ajudar, você não sabe que existem, e muito menos que podem te ajudar a conquistar mais clientes. Isso é uma base, uma premissa que eu quero que você tenha aqui hoje. Tem coisas que você não sabe, e eu sei que você não sabe, mas tem coisas que você não sabe, que você não conhece, que você não teve acesso à informação sobre isso, mas que podem te ajudar radicalmente a conquistar muito mais cliente. Mente aberta, porque a gente vai falar de assuntos que talvez não sejam tão óbvios para você, o que vai exigir que você dê uma exprimida em alguma ideia que você tinha. Pode ser que você tenha uma visão um pouco mais ampla da coisa, e hoje a gente vai exprimir essa ideia, vai tirar o suco dessa ideia no máximo nível, vai extrair o melhor dessa ideia, que talvez não é óbvio. Não é intuitivo, inclusive, né? Sabe, intuitivamente, você atende aos clientes assim, intuitivamente você quer conquistar clientes assim. Isso é contra-intuitivo, é não óbvio. Não é um caminho óbvio. Às vezes pode ser que seja não óbvio para você, às vezes pode ser que seja algo que você nunca fez, que você nunca ouviu, que você nunca praticou, né? Lembrando que para que tudo isso vai penetrando em você, essa informação vai sendo incorporada, seu jeito de atender, você tem que manter a mente aberta. Então, essa é uma premissa também de mente aberta. Mais uma premissa. Todo mundo já teve uma primeira vez para todo na vida. Já teve uma primeira vez que você fez uma viagem, já teve uma primeira vez que você caminhou, já teve uma primeira vez que você... Tudo teve uma primeira... Já teve uma primeira vez que você empreendeu, já teve uma primeira vez que você fez uma venda, teve um primeiro cliente. Desculpa. Todo mundo já teve uma primeira vez em quase tudo, em tudo, né? Todo mundo já teve em quase tudo, né? Tem coisa que você não fez, que eu não fiz e talvez nunca vamos fazer, mas todo mundo já teve uma primeira vez em tudo na vida, né? Quase tudo que você já fez. Sempre teve um dia... Desculpa. Ai, tá com poeira aqui. Tô fazendo uma obra, tá meio com poeira.
Então, todo mundo já teve uma primeira vez. Deixa eu tomar um pouco de água. Essa primeira vez não foi fácil, não foi óbvio, pode ser que não foi intuitivo. E essa primeira vez é parte do processo natural das coisas da vida. Tem que passar pela primeira vez. A premissa é, tem que passar pela primeira vez. Tem que passar. Todo mundo passou, tá tudo bem. Não fica, mas eu nunca fiz isso, mas eu não sei disso. Eu nunca... Tem que passar pela primeira vez. Tá tudo certo. Essa forma não intuitiva, essa forma não óbvia, você vai ter que aplicar. Vai ter que sair um pouco do seu quadradinho de segurança, da sua zona de conforto. Importante, mais uma premissa, aviso. Ninguém nasce sabendo das coisas, todo mundo tem que passar por um processo para aprender. A gente não nasce sabendo de nada, né? Tipo, a gente nasce como uma esponja e vai aprendendo e vai tomando conhecimento no decorrer dos dias, no decorrer da vida. Então, você também não nasceu sabendo, eu também não nasci sabendo. O que a gente tem que se preocupar é saber que não sabe de tudo, saber que aprender é muito decente, ao contrário, mais do que decente, aprender é um estilo de vida, né? Ficar aprendendo, ficar melhorando, ficar crescendo. Isso é estilo de vida, é uma forma de enxergar o negócio, seu trabalho, sua empresa. Esta é uma forma de viver, que é sempre querendo aprender, para sempre querer melhorar um pouco mais seu produto, sua empresa, seu serviço, o que você faz. É sempre mais e mais e mais, melhor e melhor e melhor. Ninguém nasce sabendo, então você tem que estar sempre aprendendo. Então a gente está sempre aprendendo e aprendendo e aprendendo. E eu brinco que isso é igual a andar de bicicleta. Aprender a aplicar mecanismos que podem ter a oportunidade de te levar a aprender melhores práticas para saber como conquistar mais clientes para seu negócio. É igual a andar de bicicleta. Você não sabe como conquistar mais clientes e depois você aprende. Igual a andar de bicicleta quando você não sabe. Não tem quem te faça subir numa bicicleta sem cair, se antes você ter praticado. Você sobe e cai, põe aquelas rodinhas pequenas, caminha, depois tira uma rodinha, depois tira as duas rodinhas, depois você sabe andar, depois ainda cai, daqui a pouco você está fazendo cambalhotas, milagres, né? Manobras malucas com a bicicleta. É igual andar de bicicleta. Conquistar clientes de forma eficiente é a mesma coisa. É saber ou não saber. Igual andar de bicicleta. Quando você não sabe, não anda. Quando você sabe, anda. É a mesma coisa. Não é mistério, é só um processo. Tá vendo? Seguimos. Você não quer, eventualmente, mais clientes. O que você quer é mais faturamento, de repente. Né? Isso é algo que a gente vai abrir um pouco mais com detalhe logo mais este item, tá vendo? E eu quero falar sobre isso, né? Porque pode parecer muito óbvio que você pense que você quer mais clientes. E a gente está falando em conquistar mais clientes. Mas ao fundo, na ponta do lápis, a gente não quer mais clientes, a gente quer mais faturamento. E muitas vezes a gente mistura esses dois pensamentos. Então, você tem certeza? Essa é uma pergunta que eu te faço, que eu quero refletir contigo. Você tem certeza que você quer mais clientes? Ou você, igual a mim, você talvez não quer nem mais clientes. Talvez mais clientes é o caminho que você viu obrigatório até hoje para ter mais faturamento. Mas talvez você só quer mais faturamento. Talvez também quer mais faturamento e, como consequência, ter mais clientes. Está ok, mas tem outras formas de enxergar isso. Às vezes, ter mais clientes pode significar mais trabalho, pode ser mais dor de cabeça, mais estresse. Então, se fosse mais clientes, mais trabalho dobrado, trabalho quadruplicado, mais um 10% de clientes, mais o dobro de trabalho você queria, então você tem que encontrar essa lógica de que você quer mais clientes, mas não qualquer cliente. Você quer mais dos seus melhores clientes, mais dos clientes que pagam mais, talvez. Isso que você quer de fato. Você quer mais clientes que paguem valores menores, porque às vezes a gente é parte de uma premissa que para ter mais clientes eu tenho que baixar o valor do meu produto ou do meu serviço. E baixando o valor do meu produto ou do meu serviço, eu tenho um efeito de mais clientes, porém menos faturamento. Você quer mais clientes ou mais faturamento? Né? Vá pensando aí, né? O que faz mais sentido para você? Porque às vezes mais clientes pode significar menos dinheiro, né? Faturamento, receita, menos dinheiro, né? Menos lucro, inclusive, como consequência de um valor menor de serviço ou de produto que você tenha, né? Mais clientes, inclusive muitos mais, pode significar morrer de sucesso. E eu quero te explicar o que é
morrer de sucesso, porque tem um grande amigo meu que passou por algo parecido com isso faz poucos anos. Só para te dar um exemplo que te ilustre esta ideia. O que aconteceu com meu amigo é o seguinte: meu amigo estava fazendo um prédio, estava construindo um edifício de 15 apartamentos. Ele vendeu muito rápido e muito bem esses apartamentos, então ele garantiu, não vou dizer os valores exatos porque eu não me lembro, mas imagina que fosse 12 apartamentos de 200 mil reais, por exemplo. Então ele fez 15 apartamentos de 200 mil reais. Ele fez 15 vendas de 200 mil reais, isso significa que ele fez um total de 3 milhões de reais em vendas, correto? 200 mil por apartamento, 10 apartamentos, 2 milhões, 30 apartamentos, 15 apartamentos, 30 milhões. Ele fez 30 milhões, 3 milhões, desculpa. Ele fez 3 milhões em vendas, ele fez 3 milhões de reais em vendas. Mas sabe uma coisa? Os clientes estavam pagando parcelado. Os clientes não pagaram esses 200 mil à vista por causa dos apartamentos. Então, os clientes estavam pagando mensalidades por esses apartamentos. E na medida que eles estavam pagando as mensalidades, ele estava gastando mais em obra. Então, ele estava saindo mais dinheiro do bolso dele para pagar obra do que entrava da receita dos clientes. Então, ele teve sucesso, porque ele conseguiu criar uma receita de 3 milhões de reais em 2 meses. Ele tinha um terreno lá, fez um acordo, lançou o empreendimento, e já parecia que ia dar tudo certo, mas ele não tinha o dinheiro para construir tudo. Então, ele quase que ele morreu de sucesso, com 3 milhões vendidos, com um prédio por fazer que já dava lucro, não tinha caixa. Morrer de sucesso é ter o faturamento e não ter o caixa. Por isso, mais clientes pode significar menos caixa, menos lucro, menos liquidez no seu negócio, menos recurso na sua tesouraria, no seu financeiro. Isso é muito ruim. Você tem 3 milhões em vendas e R$1 na conta, imagina a situação, a receber, mas não tem dinheiro nem para pagar as contas do dia. Isso pode acontecer. Isso é famoso morrer de sucesso. Se você não viu essa frase, já viu agora. Morrer de sucesso é gestão deficitária de fluxo de caixa versus resultado gerencial. O gerencial dele, o negócio dele dizia que ele gerou 3 milhões em vendas, tinha 2 milhões de custo de obra, estava ganhando R$1 milhão gerencialmente. Os dados do seu negócio era esse. Fluxo de caixa, tesouraria, estava dizendo que ele estava num déficit mensal e estaria em déficit por mais 12 meses, 500, 700 mil reais nesse período de tempo de déficit de fluxo de caixa. Mais o dinheiro que entraria, que teria que gastar todo das vendas. Então, ele estava numa situação difícil. Ele conseguiu fazer um acordo com uma pessoa, que não era o caso, que financiou esses contratos e essa operação. E no final ele entregou. E é um prédio que está localizado aqui na cidade de Natal, que chama inclusive Catalunha, né? Que é a terra onde eu nasci. Né? Ele também é da mesma terra. Então, esse é o amigo meu. Essa história dele de morrer de sucesso, que ele quase que com 3 milhões vendidos, quase que ele não conseguia chegar lá. Muito mais comum do que pensa. Estou colocando esse exemplo talvez com números muito grandes. Isso acontece com milhares de reais, com centenas de reais. Morrer de sucesso. Você tem as vendas, mas não tem o caixa. Então, essa metáfora que eu quero trazer. Mais clientes podem ser as vendas, porque eles estão comprando, mas não tem caixa, porque você não está atraindo o cliente certo, que é bom pagador, né? Que vai pagar bem. Beleza. Exemplos. Carro, viagem. Escolha entre isso, né? O que eu quero dizer aqui, né? Que em muitos casos você tem que avaliar de alguma forma questões como, por exemplo, um carro, né? Você tem que escolher um carro que você quer. Você quer o carro dos seus sonhos ou você quer um carro mais simples, né? E aí o tempo inteiro é uma questão de escolha, né? Você quer para você ver, né? Você quer uma viagem dos sonhos ou quer uma viagem mais simples? E agora imagina que você pediu o carro dos seus sonhos e a viagem dos seus sonhos. Você quer mais clientes ou quer mais o carro dos seus sonhos? Você quer mais clientes ou quer mais a viagem dos seus sonhos? Você quer mais clientes ou quer mais... Tudo que eu estou falando vale dinheiro. O carro dos seus sonhos vale dinheiro. A viagem dos seus sonhos vale dinheiro. Talvez um carro mais simples não tanto, mas o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, a escola dos sonhos, para a educação do seu filho, tudo isso vale muito dinheiro. O que acontece? Você prefere faturamento, receita, dinheiro na conta ou muito cliente? Você prefere tudo isso que eu estou falando ou clientes? Eu ainda estou na lógica, você não quer cliente, você quer mais faturamento. Você não quer cliente, você quer o carro. Você não quer cliente, você quer viagem. Você não quer cliente, você quer o restaurante. Você não quer viagem. Você não quer
cliente, você quer a casa dos seus sonhos, a mansão que você sempre quis, sei lá, de repente, né? Você quer cumprir seus sonhos de vida, você não quer. Ninguém normalmente nasce dizendo: meu sonho da minha vida era ter mais clientes. A gente tem outro tipo de sonhos, mas o caminho às vezes é ter mais clientes, tudo bem. Né? Mas aí tem que ver, é mais clientes ou é mais faturamento? Né? Isso é para alinhar o que você tem que fazer. Porque muitas vezes, por mais que pareça muito óbvio que o que você tem que ter é mais clientes, mesmo que às vezes tenha que baixar o preço, não dá dinheiro. Às vezes isso dá um problema, às vezes isso dá morrer de sucesso, igual a gente estava vendo no outro cenário. Né? Solução: começar a pensar em produtos de alto valor ou serviços de alto valor. Quando você pensa em produtos e serviços de alto valor, você deve estar pensando: Ricardo, mas eu não tenho cliente para isso. Mas calma aí com essa dúvida, né? O que eu quero dizer com clientes de alto valor não é que estão com você hoje, é que atrair com clientes de alto valor pode mudar o seu negócio, que no ponto de, mesmo sem precisar aumentar o número de clientes, se aumente seu faturamento. E que, aprendendo a aumentar o seu faturamento médio por cliente, você consiga aumentar o número de clientes e isso multiplicar muito rápido e fazer números muito grandes numa certa velocidade. Como que isso é possível? Como que funciona isso na prática? Olha, você pode ter um cliente que pague 10 mil ou 5 clientes que paguem 1.000. Se fosse assim, qual seria a sua escolha? Você prefere um cliente que pague 10 mil, que totaliza uma receita de 10 mil, e um atendimento para uma pessoa que é um único cliente, ou 5 clientes que pagam 1.000? E são 5 atendimentos, 5 vezes mais trabalho, teoricamente. Então, aí a questão normalmente nesse tipo de coisas é: mas Ricardo, o que eu escuto muito é: eu não sei nem onde eu acho cliente que pague um valor maior, e também não sei se meu produto comporta vender por um valor maior. E olha, eu quero te deixar a mente aberta de que conheço muitos nichos, mas vou falar um pouco do setor onde eu tenho investido muito forte nos últimos mais que 10 anos no Brasil, na indústria de férias e hospedagem. E vou te falar, no mundo das férias de hospedagem, estou num nicho onde uma diária de um hotel vale, sei lá, R$300, 200, 500. Uma diária muito boa, 800. E eu criei produtos, a gente desenvolve e cria produtos de 50 mil, de 30 mil, de 60 mil, de 75 mil reais. Para um negócio que, teoricamente, os meus concorrentes vendem produto de 300 reais, que é uma diária. Então, o meu vizinho vende uma diária de 300 e eu vendo um produto de 50 mil, 70 mil. Por quê? Usando um mecanismo de geração de valor para o produto. Tem muitas formas de fazer isso. A gente vai ver sobre isso. Tá? Mas pode ser que você pense: não, mas você fez isso com o seu setor, isso não encaixa no meu. Antes de pensar se isso encaixa ou não encaixa no teu setor, espera, porque pode ser que tenha formas que isso possa encaixar. Antes disso, mas muito importante, talvez você também está pensando: eu não sei vender um produto ou serviço de baixo valor, quem dirá de alto valor? Então, eu sei vender só de baixo valor. E eu não sei vender produto ou serviço de alto valor. No final, tem uma grande diferença entre vender produtos de um valor menor e maior. E essa grande diferença são 2 tópicos muito fortes. Um tópico é ancoragem comparativa. Se compara com outros produtos e serviços de mercado. Outro ponto muito forte é entregáveis. E o terceiro ponto, mas o que une tudo isso, é ter um speech, um processo comercial ordenado e estruturado, com uma sequência de passo a passo, o que você vai falar em cada tópico para trazer esse máximo número de conversão em vendas, quase como se fosse um passo a passo mágico, que quando você aplica, faz a pessoa que está do outro lado querer ser clientes, que ela venha na sua direção, quase pedindo: por favor, em vez de você ter que suplicar para a pessoa comprar, a pessoa suplicar para ser teu cliente. Isso se faz através do speech. Speech significa discurso. Esse discurso planejado acaba fazendo que você consiga ter esse resultado. Aí se você pensa: não, mas meus clientes mal querem pagar meu preço, quem dirá um produto de alto valor? Bom, quando estiver aplicando speech, um discurso estruturado, você me diz se a pessoa quer ou não quer, porque eu estou cansado de ver pessoas que nunca não tinham tido experiência nunca em produto de alto valor, nem conheciam a minha indústria, nem estavam na minha empresa, chegam na empresa, fazem um treinamento e uma semana depois, um mês depois, estão vendendo centenas de milhares de reais. Então, uma pessoa que não é empreendedor, que não é profissional liberal, um funcionário, capaz de fazer isso seguindo um treinamento. Quem dirá, talvez você, com seu profissionalismo, como pode desenhar isso, né? E tem várias formas de fazer esse exercício, buscando melhorias e detalhes no seu produto, incluindo
benefícios extras, verificando os entregáveis, dando atendimento diferenciado, mas no final das contas, tem um dado estatístico que comprova isso, 20% dos clientes que você tem já pagariam alto valor. Dos clientes que já têm 20% já pagariam um produto de alto valor. Então, eu entendo que você pensa que mal querem pagar o seu preço, mas isso não é porque eles não querem pagar seu preço, é porque não foi configurado uma apresentação com um speech, com um discurso estruturado para ter esse nível de conversão. Né? Aí, tem pessoas que falam, mas Ricardo, mas meus concorrentes ou outras pessoas fazem mais barato, como que eu vou conseguir vender mais alto? Esses que vendem mais barato não têm processo, não têm estrutura. Provavelmente eles não estão vendendo nada, estão vendendo pelo preço. Quando o cliente vem pelo preço ele vai embora. Você tem que ver pela entrega, pelo valor, pelo entregável que você dá pelo seu produto, pelo seu serviço, por todos os benefícios que se associou a isso, talvez pelo seu atendimento, pelo suporte que você dá, talvez com conteúdos extra, talvez com intangíveis, fazendo compilados, talvez fazendo vouchers, colocando packs ou pacotes, né? Em vez de vender uma sessão, vender um pacote, um programa de terapêutico, né? Então você tem que ir transformando isso aos poucos nessa medida, né? E aí, claro, você já percebeu agora que talvez sim, com o processo comercial eu conseguiria vender produto de alto valor. E talvez com o processo certo eu conseguiria vender também, encontrar esse cliente. E talvez, pelo que dizem os dados, 20% dos clientes que você já tem já pagariam esses alto valor. Já são clientes de alto valor. Tem uma teorema de Pareto que chama Pareto foi um cidadão que fez um estudo que comprovava basicamente que 20% do seu esforço gera 80% do seu resultado. Então, nessa lógica se aplica no teu negócio. 20% dos teus clientes podem ser 80% da tua receita. Se isso não está assim, o Pareto dizia o contrário. O princípio de Pareto chama. O princípio de Pareto diz o contrário. E eu tenho aplicado o princípio de Pareto em muitas coisas dos meus negócios e é uma lei universal que acaba funcionando muito bem. Então, 20% dos seus clientes já podem comprar alto valor. Os clientes você já tem. Se não tem clientes, tem que aprender a gerar fluxos de clientes e tem várias formas de fazer isso. E vender esse produto alto valor requer um processo comercial, um entregável bem desenhado, um planejamento para isso. Mais nada do que isso. E eu sei que isso pode parecer difícil para uns, ou pode parecer fácil para outros, mas é só processo. É científico. Processo comercial é algo, a venda é um processo científico, atrair o cliente, conseguir fechar esse cliente, é um processo muito mais científico, lógico, neuronal, entender como funciona a parte neuronal em relação à tomada de decisão do cliente, é muito mais entender isso do que ser simpaticão, legalzão, desenrolado, comunicativo, não tem nada a ver com isso. E por mais que você me fale que não sabe nada de processo comercial se aprende. O processo comercial, no final, é entender que é uma estrutura com vários tópicos. No início você vai falar isso, depois você vai falar isso, depois você vai falar isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, no final você vai fazer isso. No meio de cada etapa você vai incluir uma pergunta assim, e no final você vai passar o valor dessa forma. E isso faz com que, mesmo não sabendo nada de processo comercial, todo mundo, mesmo que você não sabe nem por onde, tenha a oportunidade de aprender, porque é seguir um passo a passo, não é mais algo que precisa de feeling, de jeito, né? Não é tipo igual dançar, né? Dançar, por mais que eu me esforce, eu não tenho habilidade de dançar. Mas o processo comercial é uma coisa como somar. Se você estuda, você vai aprender a somar. Né? A pessoa aprende a somar, né? Então é um processo muito mais científico do que de habilidade, de dom natural, né? Muito mais do que isso, né? E o que é um processo comercial? Um processo comercial é uma sequência de passos necessários para conseguir atingir, no final, um certo número de clientes, desde a geração do cliente até a entrega do produto. Tudo isso está incluso dentro desse processo comercial. Você tem que ter uma lógica com um processo comercial que consiga fazer com que constantemente entrem interessados, alguns deles se tornem clientes, outros esses clientes façam novas compras no futuro e que isso flua. Como flui é um Pix que o cliente faz para você. O dinheiro entra na sua conta, pronto, o Pix fluiu, pois também tem que fluir um processo comercial com naturalidade. E por mais que é incrível
Porque a maioria das pessoas que eu busco ajudar são especialistas muito fortes em alguma área, são empreendedores ou profissionais liberais que sabem muito do seu negócio, mas que, na verdade, não estudaram, não sacaram a importância de processo, de ter um processo comercial bem desenhado, bem estruturado. E todo mundo, toda empresa consegue implementar, sim, um processo comercial de ponta a ponta. Todo mundo, seja você sozinho, com mais pessoas, você consegue. É só ter clareza. Passo número 1, passo número 2, passo número 3. Você consegue seguir 3 passos, né? Passo número 1, caminha. Passo número 2, dá 2 pulos. Passo número 3, faz assim com a mão. Você conseguiu fazer isso? Então você consegue implementar um processo comercial, porque é tão simples quanto é só seguir um passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3. Fala isso, fala isso, fala isso, faça isso, faça isso, faça isso. Você consegue seguir uma orientação, você consegue aplicar um processo comercial. Isso parece que é só isso, tão simples assim, aplicar apenas um processo comercial é tão revolucionário para o meu negócio, vai ser tão bom para o meu negócio. Se você não tem, para você ter um processo comercial medíocre, mal estruturado, você não tem. E agora você tem um medíocre mal estruturado, você multiplicou seu faturamento. Sem ajustar, sem passar na sintonia fina, sem ajustar ao máximo o negócio. Todo segmento de negócio contempla um processo comercial? Contempla. É imprescindível você ter um processo financeiro, você ter um processo de entrega do seu produto, você ter um processo técnico da sua especialização, do seu negócio, onde você está na sua indústria. Você precisa, obrigatoriamente, um processo comercial dentro do seu negócio também. Para mim, uma empresa, basicamente, todas as empresas deveriam estar resumidas na essência em si, no mínimo fator possível, em 3 partes: técnico, financeiro e comercial. Técnico é o produto ou serviço, tecnicamente, o que é? Coisa sobre o seu produto. Financeiro, se não controlar as finanças, você não vai. E depois, tem que controlar as vendas, porque sem venda de produto e de financeiro vai ter. Então, você tem que controlar o processo comercial, mais importante que isso. Quero algo mais importante que isso. E agora que a gente está chegando aqui nessa ideia de que a importância, a relevância do processo comercial, né? Qual seria o primeiro passo para criar um processo comercial? O primeiro passo para mim é dividir o processo comercial em 3 etapas muito simples. E essas etapas, para mim, seriam, primeiramente, definir um pouco em atração de clientes, geração de demanda, geração de interessados. Depois, processo de venda, conversão desses interessados em clientes e depois, pós-vendas. Então, a primeira coisa é entender, separar em 3 etapas. E estas são as 3 etapas que você tem que ter clareza: atrair clientes, venda e pós-venda. Então, é atração, venda e pós-venda, basicamente. E com isso, se você agora está pensando, Ricardo, mas espera aí, eu não estou atraindo, então só se preocupe em atrair. Eu já estou atraindo, mas não estou vendendo. Pronto, agora é a hora de você desenhar seu speed de venda, seu processo comercial, passo a passo, um processo que seja um passo a passo replicável, escalável e que dê um resultado de faturamento previsível, que você saiba que gerando tantos interessados, você vai ter tantas apresentações comerciais, seguindo o seu processo, e no final você vai ter tantos novos clientes que vai ter uma entrega no pós-venda dessa forma, uma entrega do produto que vai funcionar dessa maneira. E isso acaba gerando já, de alguma maneira ou de outra, esse sentimento, né, de que é possível implementar, apenas entendendo 3 etapas, entender qual que está melhor ou pior, e separando isso, né? Dizem que a melhor forma de correr uma maratona é fazer os primeiros 100 metros, então seus primeiros 100 metros são dividir o seu processo em 3 partes: atração de clientes, fechamento e pós-venda, né? Então, em qual etapa você está mais fraco? Está chegando o cliente e você não está conseguindo conquistar ele, fechar essa venda, ou não está chegando o suficiente, ou está chegando e você não está conseguindo conquistar, ou está conquistando e está perdendo depois no pós-venda, não está conseguindo consolidar essa relação a longo prazo, tá bem? Então, essas são coisas que eu quero que você considere nessa etapa, né? Que você entenda como parte do processo comercial importante. Por outro lado, queria te falar um pouco sobre esta lógica de processo comercial, queria te explicar um pouco sobre venda de alto impacto, né? E o que significa venda de alto impacto? Venda de alto impacto é um processo comercial que busca uma conversão imediata, né? A base é
que você tem uma conversão no ato, você gerou um interessado, aplicou um discurso de vendas, aplicou um speech, e no final desse speech, você fez um fechamento de uma venda. Tudo em um curto espaço de tempo, com alto impacto, buscando ser ágil, fechando, né? Indo direto ao ponto, indo direto ao resultado final, tá bom? O que é que tem incluso dentro de um processo de alto impacto? Você tem que ter um speech é esse discurso de venda. Você tem que ter fechamentos. A cada etapa do seu speech, você faz uma parte explicativa, explica um conceito do seu produto ou serviço, faz uma etapa do speech e depois faz um fechamento. Fechamento é um pequeno pacto, é um pequeno acordo, né? Você faz pactos, muito importante. Você faz também ancoragem de valores. Você cria comparando um pouco outros produtos e serviços que tem no mercado comparados com seus e como o seu é mais vantajoso, ancorando e criando um sentimento de alto valor do seu produto. Coisas que funcionam muito bem também para seu speech de alto impacto, coisas clássicas de speech de alto impacto é a promoção do dia. Você tem uma condição para o dia de hoje, válida apenas para o dia de hoje, e ainda tem que ter um porquê muito forte. Por qual motivo que tem essa promoção do dia? Porquê? Técnica da razão, técnica do porquê, é gatilho mental da coerência, né? Quando a gente explica um porquê, esse motivo tende a ser mais forte para o seu cliente. Então, por que você pode ter uma condição melhor para ele no dia de hoje? Fazer venda de alto impacto tem um grande benefício que te permite controlar as vendas todo dia. Você pode controlar o seu resultado, quantos interessados gerei, quantos apresentei e quantos fechei. E já tem dados, e com esses dados você consegue fazer otimizações e ajustes do seu processo comercial em tempo real. Por exemplo, está faltando geração de interessados. Não, está tendo geração, mas está faltando fechamento, está faltando pós-venda, né? Vai ajustando para que vai otimizando esse resultado com você, né? E o que você tem que fazer agora? Você tem que começar a ir ajustando, né? Você tem que entender que esta era a minha missão aqui hoje, talvez, se eu conseguisse, eu estar feliz, era entender, abrir a mente para o fator de que existe uma necessidade em você de aplicar um processo comercial no seu negócio e que com esse processo comercial, que tem que ser colocado em prática, começar a testar coisas e depois ir ajustando, isso já pode multiplicar seu resultado, mesmo que seja muito medíocre. A mudança que você faça já vai ter uma pequena melhoria. Quando você vê uma pequena melhoria, você vai ver grande potencial de melhoria que tem, sofisticando cada vez mais o processo. Você pode começar pelo básico, mas você vai querer um processo mais sofisticado possível. Bom, por hoje foi isso. Esta foi a sessão com o Ricardo número 105. Eu encontro você próxima quinta-feira, às 8 horas também, a sessão com o Ricardo número 106, que eu faço toda semana para ajudar você a atingir mais do que R$100.000 em 30 dias, indo desde estou sem cliente até dinheiro na conta e cliente feliz. Foi um prazer estar aqui comigo. Forte